Vamos esperar a galera chegar. Vamos começar com essa música da Adele. Quem gosta de Adele? Ana, bom dia. Não vou cantar porque eu não sei a letra direito, viu? Mas a Adele é maravilhosa, né, gente? Olha a letra dessa música. Eu deixei aqui, ó, a tradução pra gente falar hoje. Fala muito sobre perdão essa música, né? Olha como é que essa música traz a questão do perdão, do não perdão, na verdade, né? Ela fala assim, ó, nós poderíamos ter tudo, nos amando incondicionalmente, eu entreguei meu coração na sua mão, e aí, o que você fez? Você brincou com ele, deu ruim. Tem um ódiozinho, né, na abordagem, uma raivinha, né? Ela não perdoou, não teve o perdãozinho não, nem teve o auto perdão também. Deixa eu baixar aqui. Essa música é muito legal, a letra dela é muito legal. A gente vai pegar o gancho nessa música hoje pra gente falar sobre perdão e auto perdão. A primeira coisa que eu queria trazer é a reflexão. Será que... Deixa eu baixar, baixando, desligando. Será que a gente tem coisas assim na nossa cabeça do tipo, isso aqui é perdoável e isso aqui não é perdoável? Oi, Nuno! Bom dia! O que será que tem aí na sua mente de, ó, isso aqui eu perdoo, isso aqui eu não perdoo? Então, vamos parar nessa reflexão e olhar um pouquinho do que é perdoável e o que não é na nossa mente. Então, traição pra você é algo perdoável? Será que... Ó, eu tô recebendo mensagem aqui no WhatsApp. Gente, estamos no Instagram hoje. Será que uma briga é perdoável pra você? Oi, Rô, bom dia, meu amor. Será que uma briga entre mãe e filha é perdoável? Oi, Lilinha, bom dia, bom dia. Bom dia, Nina. Já recebi vídeo no WhatsApp da Nina, dando bom dia. Começamos hoje a nossa live com a música da Adele. Que bom que vocês não ouviram cantando. Brincadeira. Todo mundo canta bem. Só que às vezes a gente se desafina. Oi, Cristina, Cida, bom dia, bom dia. Então vamos lá para nossa reflexão. Será que na sua cabeça tem coisas que você não perdoa? Oi, Sandra, bom dia. Bom dia, Tiago. O que para vocês não é perdoável? Comenta aqui, escreve, interage comigo. Vamos falar hoje de perdão. Tô aqui tipo a Beyoncé. Um calor danado em Portugal, o ventilador tá bem na minha cara. Mas tá bom, vamos lá. O que vocês acham que é perdoável e que não é perdoável? Né? Dentro de uma classificação que a gente faz mental. Traição é perdoável? Será que briga com mãe e filha é perdoável? Eu já fiz essa reflexão, né? Será que é perdoável? Será que roubar alguém é perdoável? O que é perdoável e o que não é? Observem na mente de vocês, se vocês quiserem compartilhar aqui o que vocês acham que não é perdoável. Mas observa na mente de vocês qual é esse movimento de isso sim e isso não. É uma brincadeira pra gente começar a olhar o que tem na nossa mente, o conteúdo da nossa mente. A Cristina falou que tá 1 grau lá na cidade dela. Meu Deus, onde você está? Tá no Rio Grande do Sul? E eu tô aqui, ó, 30 graus amando. Ainda não tá 30, mas vai chegar hoje 38. Tô super animada. Então vamos fazer esse exercício. Olha na mente de vocês o que é perdoável e o que não é. O que você acha que é perdoável e o que você acha que não é. No paralelo, olhem aí na mente de vocês. Eu tenho mágoa de alguma coisa? Tem alguma coisa que não tá muito resolvida pra mim? Sei lá, briguei com um amigo da escola, nunca mais falei com ele. Fiquei chateada ontem com o meu chefe. Fiquei bem chateada, na verdade, com o que ele falou. Tem um amigo do meu trabalho que falou um negócio, também não gostei. Meu marido falou um negócio que eu achei um absurdo.
fiquei um pouco magoada, achei que foi desnecessário, olhem o conteúdo da mente de vocês. É muito importante. Olha, ela tá no Centenário Rio Grande do Sul. Que legal. Olha o M Visual aí. Chegou lacrando. Que legal, meu amorzinho. Aqui tá quente, viu? Eu troco o frio pelo calor. Então, vamos lá. Não vou perder o foco. Oi, Lucas. Bom dia. Não vão perder o nosso foco. Olhem para a mente de vocês agora. Vamos aproveitar que a gente está aqui juntos nesse momento. Olha aí e se pergunte: tem alguma coisa na minha mente que eu tenho uma magoazinha, um ressentimentozinho? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só compartilhando o meu processo com vocês, que teve uma época da minha vida que eu fiz um trabalho de perdão. Sabe? Eu parei e fui olhar para todas as minhas questões. E comecei a perdoar tudo. Perdoar desde a amiguinha do colégio, desde a minha melhor amiguinha da faculdade. Melhor amiguinha, né? Por besteirinhas, mas que tinham coisas ali. E fui perdoando. Então teve coisas que eu perdoei e teve coisas que eu falei, né, aqui não. Aqui eu não vou entrar nessa caixinha não, eu vou deixar ela aqui. Não vou mexer nisso. E fui deixando algumas caixinhas. Aí outras era fácil. Vou perdoar minha amiguinha da escola. Vou perdoar... sei lá, uma vez meu pai me falou um negócio que eu fiquei chateada, que foi uma brincadeira, porque eu botei uma roupa que ficou estranha. E aí eu fiquei magoada. Só que aí nessa atividade do perdão, de meditar e de olhar o conteúdo interno, eu percebi que aquilo tinha me magoado, ainda tinha uma magoazinha ali, tava guardadinho, e aí eu fui e perdoei. Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. A Cida: hoje em dia já perdoei tudo, agora a minha irmã não aceita a traição do meu cunhado, mas a criança não tem culpa, ela não perdoa o marido, não tira da cabeça, vive se separando. Não tem perdão para as pessoas que maltratam criança, idoso e animal. Ok. Legal, vão compartilhando aí, vão trazendo o conteúdo da mente de vocês pra gente olhar para uma coisa que vai ser muito legal. E a gente vai falar de um processo que é bem antigo e que é curador. Então, vamos aí. Então, eu tava olhando nas minhas caixinhas, né? Coisa que sim, coisa que não, coisa que isso aqui sim. Aí fui perdoando várias coisas, mas haviam outras que parecia que eram coisas simples, mas estava ali ainda. Uma besteirinha. Então, quando eu era pequena, né, eu tinha perna bem fina. Minha perna é fina, assim, não é fina. É normal, vai. E aí eu escutava muito dos meus tios que eu tinha canela fina. Então eu fiquei pensando muito sobre isso muito tempo. Eu ficava sem usar saia. E aí parecia que aquilo ali eu já tinha perdoado, que eu já tinha, né, reconhecido que, gente, não importa, eu tô bem comigo mesma, tá tudo certo. Sabe, aquele perdão. E aí não tinha rolado. Por quê? Por que não rolou? Porque eu não botava saia. Eu me sentia insegura. A gente tá falando num nível muito na superfície ainda, a gente vai aprofundar. Aí, um dia eu comecei a usar saia. No dia que eu comecei a usar saia e me aceitar, eu percebi que eu também perdoei aquelas coisinhas que eu ouvi. Percebe, gente? Tem coisinhas que a gente quer mexer e tem coisinhas que a gente não quer mexer. E aí, onde eu tô querendo chegar com essa historinha é que, de acordo com a realidade que você vive, as coisas que você experiencia, existem memórias de dor armazenadas no seu inconsciente. Sim. Olha para a tua realidade agora. Veja o que não está bom. E isso vai entregar exatamente o que tem na sua mente. Então, brigas, conflitos, problemas financeiros, tudo tem uma carga negativa que traz ressonância para o que você está vivendo hoje. Então, é muito legal a gente olhar quais são as caixinhas que eu não quero mexer. Existem uns conflitos lá que você assistiu na sua infância que você não quer perdoar e que tá aí. Tudo que a gente ignora, a gente olha uma cena e fala, isso não, vai lá pro nosso inconsciente. E aí, de repente, você tá vivendo um relacionamento onde aquela historinha que aconteceu, está se repetindo de novo. Então, existem cenas que não tiveram perdão. Existem cenas
que não houve compreensão. Existem cenas que você decidiu não mexer. Quer ver uma coisa? A gente fala assim, ah, meu Deus, me ajuda nisso, isso e aquilo, né? Universo, a lei da atração, a gente vai pedir ajuda. Aí você entrega algumas coisas para ajuda. E a ajuda, geralmente, quando a gente vai buscar ajuda do universo, a gente determina o que é e como que você quer, né? É assim, ó, olha, me ajuda a achar tal coisa, mas eu quero assim. Você vai, né? Você quer negociar com o universo o que seria melhor para você, sendo que você também não sabe o que é melhor para você. Então tem sempre uma negociação ali, né? Olha, entre A e B, mas às vezes o universo vai te entregar melhor do que A e B, vai te entregar C. E aí você tá ali, ó, pedindo entre A e B. Mas também tem outras coisas que você fala assim, ó, aqui, Deus, que é o todo, não estamos falando de um Deus religioso, mais uma vez, quero salientar isso, não estamos falando de um Deus religioso, estamos falando da existência do todo, de tudo que existe. Muitas vezes a gente entrega as coisas para esse ser, para Deus, para o todo, e outras, não. Outras são justificáveis manter. Gente, é muito importante olhar para isso, porque até que todos iluminem, existe questões na nossa mente. E na realidade, o que existe na mente do outro expressa, também tem na sua mente. Vamos olhar para isso. Então, se eu tenho questões, eu falo, não, já perdoei todo mundo, tá tudo certo, não tenho mágoa, não tenho nada, não tenho medo, não tenho... Tô ótimo, então você já iluminou. Então esse papo aqui não é pra você. Já tá iluminado, então vai trabalhar e ajudar as pessoas a levar consciência, vai amar as pessoas. Agora, até a nossa iluminação, existem questões na nossa mente, que é una. Se eu estou assistindo uma cena do meu dia a dia, eu já leio o comentário. Se eu estou assistindo uma cena no meu dia a dia e essa cena tem conflito, tem medo, tem culpa, tem perdão ou não tem perdão, tem raiva, tem qualquer sensação e eu estou ali assistindo e interagindo internamente com isso. O que é interagir internamente com isso? Sentindo coisas, significa que eu também tenho na minha mente e está inconsciente. Então, todas as cenas que nós vivemos, assistimos e presenciamos tem a ver com o conteúdo interno, tem a ver com o teu conteúdo interno, tem a ver com o que o observador, que é você, está assistindo. Você só assiste coisas que estão na mesma frequência que você. Calma, a gente vai olhar também para quando eu estou assistindo e eu sou alguém ali que está levando a verdade. A gente vai aprofundar. Deixa eu ler o comentário. Meu irmão inventou que eu maltratava minha mãe, trancou na casa dele, depois colocou em abrigo. Abandonou no hospital e ela faleceu 16 dias depois. Eu perdoei e entreguei nas mãos de Deus. Que bom. Porque, será que eu já entro nisso? Calma, vamos aprofundar. Mas tudo que acontece no universo tem uma escolha nossa. Nada que acontece no universo não tem uma escolha sua. Na sua vida, tudo que aconteceu, houve uma escolha. Mesmo que inconsciente, você fez uma escolha. Até mesmo o nosso processo encarnatório, até mesmo a família que nós escolhemos por conta de uma compatibilidade de crenças. Você não nasce numa família que você não tem frequência para estar. E aí, por uma lei kármica, você encontra esses seres que estão na mesma vibração que você. Pra quê, Sol? Pra perdão. Pra perdão. Pra aprender. No livro de Bhagavad Gita, que é uma bíblia hindu, Krishna fala o seguinte sobre a lei do karma. O karma, ele é uma ferramenta de aprendizado. Mas você não está sujeito ao karma. Observem, vocês não estão sujeitos ao karma. Desde que, olha a nossa virada de chave aqui, desde que ocorra o perdão e o aprendizado com a cena que está sendo assistida. Então, assim, quando a gente pensa em karma, a gente fala assim, nossa, é isso mesmo, não tenho o que fazer, né? A gente vai se acomodando.
E nessa acomodação vão ter muitas cenas de sofrimento, muita cena de conflito. Tudo isso porque você está mantendo a mesma frequência, você não está aprendendo com as coisas que o universo está te entregando para você aprender, para você olhar. E aí você continua reproduzindo mais do mesmo, você continua como se fosse uma roda gigante, sabe aquela repetição de padrão? Ah, tô passando por isso de novo, tô passando por isso de novo. É o universo tentando te mostrar que tem um aprendizado ali a ser reconhecido. E em Bhagavad Gita também fala o seguinte: como é que então eu faço para queimar um karma? Que também tem uma forma de ser queimado o karma. O karma, ele é queimado através da tua decisão de conhecimento. Onde eu olho para as cenas, eu não julgo as cenas e pergunto: ok, se eu estou aqui e eu estou assistindo isso, o que eu tenho para aprender? Porque a cena que você está, ela é frequencial, ou seja, a cena que você está, você escolheu estar, e aquelas pessoas que estão naquela cena também escolheram, elas toparam estar ali junto com você. Então tem um processo de cura que tem que acontecer ali. E aí se você olha para isso e fala assim: estou assistindo isso, entendi tem uma coisa acontecendo. O que eu preciso corrigir em mim para que eu saia dessa cena? O que eu não entendi ainda? E isso é uma forma que Krishna, no livro Bhagavad Gita, traz de como queimar o karma. Autoconhecimento. Porque se existem tantas coisas que estão no teu inconsciente, você continua reproduzindo essas coisas. Vidas. Vamos parar de ficar culpando família. Vidas. A família que você tem, a família que você escolheu ter. A lei da encarnação é você que escolhe, mas você escolhe de acordo com a sua frequência. A não ser que você já seja um ser iluminado e venha para uma família para um processo de cura. Para um outro processo, um processo de despertar. Mas vidas você vem repetindo a mesma coisa com grande frequência. Então tudo que acontece no seu dia a dia é uma forma de você aprender. E quando você coloca a mente nesse lugar, qual é o aprendizado que eu tenho que ter aqui, nesse lugar? Por que eu tô vendo isso? Essa realidade não tá legal. Por que eu tô vendo isso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso curar dentro de mim? Porque isso está me contando algo que na minha mente precisa ser curada. Aí você queima o karma. Aí você começa a ter saltos quânticos. Porque você perdoa as coisas que estão acontecendo, entendendo que algo precisa ser mudado dentro de você. Aí o perdão e o auto-perdão acontece, onde você não fica se culpando nem se vitimizando por estar assistindo isso. Você apenas olha para aquela cena e fala o seguinte: ok, se eu estou vendo isso, se isso está acontecendo, se tem sofrimento, conflito, sensações ruins, o que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Gente, esse é o nosso maior ganho. O maior ganho de estarmos encarnados agora é a gente olhar para as nossas questões. Observa o movimento que você faz, onde o todo, Deus, o Criador, pode entrar em algumas áreas da sua vida e outras não. Você não entrega tudo. Você cria resistência. Ontem a live foi sobre resistência, sobre fluir e sobre resistência. Quando você tem resistência é porque você não entregou. É porque você tá pegado. Tem uma historinha aí dentro da tua cabeça que você retroalimenta. Todos os encontros de conflito que nós temos, todos, desde o relacionamento amoroso, desde um chefe, desde o trabalho, desde todos os encontros, tudo que acontece na nossa vida, quando tem sofrimento e dor, é porque tem uma historinha sendo retroalimentada. É sobre aquela caixinha que você não quis mexer. É sobre aquela mágoa que você guardou. E você tá falando, tá tudo resolvido. E na realidade não está. Porque se as suas cenas têm conflito, se você tem questões, problemas amorosos, na família, financeiro, de saúde, é porque tem coisas a serem resolvidas dentro de você e você não quer ver. Então parem aí, né? A gente começou essa live pensando o que é perdoável e o que não é. Porque tudo é perdoável, tudo, desde que você entenda o que eu preciso aprender aqui. Qual é o ensinamento que o universo está me entregando?
E aí eu trouxe pra vocês uma história. Não sei se vocês conhecem o Hilam. Como é que chama ele, gente? Dr. Lan. Botei aqui, falei errado. Dr. Lan, que é o do Ho Oponopono. Se vocês conhecem, não sei se vocês conhecem a história dele. Esse doutor, ele foi chamado para cuidar de uma ala de psiquiatria. E aí, era uma ala que, assim, eram pessoas que tinham doenças mentais, eram pessoas que já tinham cometido assassinatos, crimes bárbaros, e estavam nessa ala. Eles tinham que se manter sempre sedados. Esse barulho aqui. Eles tinham que se manter sempre sedados, porque eram quadros bem delicados. E ele foi convidado, o Dr. Lan, para ir para esse centro psiquiátrico para cuidar dessas pessoas. E aí ele topou. E ele falou o seguinte: oi, Vanessinha, tudo bem, meu amor? E aí ele topou ir para esse hospital psiquiátrico, né, onde haviam várias pessoas que tinham cometido crimes, cuidar dessas pessoas. Só que aí ele fez o seguinte, ele falou: olha, eu vou, só que eu não vou ter contato com essas pessoas. A única coisa que eu quero é a ficha dessas pessoas. E aí ele teve a ficha dessas pessoas. E ele pegou a ficha de cada um desses enfermos e presidiários, né? Que tinha gente que tinha cometido crime. Pegou a ficha e começou a fazer o Ho Oponopono. Então deixei aqui uma colinha da história para contar direitinho para vocês. Então ele pegou essa ficha e fazia o Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ele começou a fazer isso para todos os enfermos. E de repente, aquela ala que já estava dada como, olha, isso aí não tem jeito mesmo, essas pessoas aí não tem jeito. Essa ala deixou de existir naquele hospital. Todas as pessoas tiveram alta. Naquele momento, né, antes dele ser convidado a fazer um trabalho lá, não só os enfermos ficavam doentes, na verdade os funcionários ficavam doentes, os cuidadores, os enfermeiros, tinha problema na parte elétrica, tinha problema em tudo naquele lugar. E quando ele começou a fazer o Ho Oponopono, ele libertou todas essas pessoas. A Vanessa tá falando aqui que ela conhece a história, é surpreendente, e é mesmo. Por que é surpreendente, gente? Porque o que o cara entendeu, o que o Dr. Lan entendeu, é que eu e você e todos somos um. Quando eu falo que eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Quando eu falo que eu reconheço, né, eu peço perdão pelas memórias de dor que eu compartilho com você, é porque o conteúdo que tem em todas as mentes fazem parte de uma única mente. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente fala, nossa, tá lascado. Tá lascado. E a gente vê essa história de uma pessoa que teve essa experiência, que é um fato, isso é um fato, a gente tá falando de fato, não estamos falando de ficção, isso realmente aconteceu. O que esse cara fez? Ele só reconheceu que se existe raiva, medo, vingança no mundo, é porque a minha mente também tem. Então, o que eu vejo de errado em você, eu corrijo dentro de mim. Eu faço isso por mim, por você e por todos, reconhecendo que nós somos um. Então, se eu olho pro outro e falo assim, esse aí tá lascado, eu tô ótima, tá tudo bem comigo, com esse daí não tá não. O que eu tô fazendo? Eu tô me colocando diferente do outro. Eu tô esquecendo que nós somos um. E que para que o mundo seja melhor, é necessário identificar que enquanto houver dor, sofrimento, raiva, vingança no mundo, é porque na mente tem isso. E na minha mente também. Então eu curo na minha mente, através de mim, todas as pessoas. Então isso é um fato e eu acho que vocês deveriam, inclusive, ler sobre essa história. Porque é uma história muito legal. É muito legal. O que ele escreveu? Eu vou ler aqui pra vocês, vou olhar só aqui um pouquinho pro lado. Ele falou o seguinte: nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quanto você e o seu. Então, tudo que é perfeito é o que você, tudo que você é perfeito. Você é parte do todo. O que você é perfeito.
E aí, você sendo perfeito e existindo, pensa um monte de coisa. Esse monte de pensamentos distorcidos e confusos que vão gerar os conflitos chama-se ego. Ego, isso é o ego. O ego é um conjunto de pensamentos distorcidos sobre você, sobre o outro e sobre o mundo. Quanto mais conectado eu tô a esse sistema que é ilusório, e eu já vou falar por que é ilusório, quanto mais estou conectado a esse sistema ilusório, mais eu gero sofrimento para mim e para todos. Mas ao reconhecer que eu posso acessar o amor que habita dentro de mim, e reconhecer que eu sou isso, e que todos são, é possível perdão. Porque as ações, essas ações que são distorcidas, vêm de um lugar ilusório. E aí, ao invés de eu alimentar a raiva, né? Isso não é perdoável. Ao invés de eu alimentar a raiva e falar vingança e etc., e retroalimentar esse sistema na mente, no inconsciente coletivo, que é por isso que o mundo está assim, é por isso que a gente vê tantas coisas bárbaras, porque ao invés de você reconhecer que você é amor, todos são, e que se eu vejo coisas no mundo que não são positivas, e eu sou observador disso, eu posso fazer algo que é curar dentro de mim essa mente que é una, ao invés de a gente fazer isso, o que a gente faz? Ah, isso tá errado. Eu continuo julgando. Eu continuo alimentando e retroalimentando esse sistema mental. Isso é a Matrix. Então observa a nossa responsabilidade de nos transformar e transformar o mundo. Porque somos um. Então se eu começo a olhar para isso, tal como, tô trazendo um fato, gente. A gente não tá viajando aqui, tô trazendo um fato que aconteceu, para vocês olharem mesmo para isso. Quando a gente começa a olhar para as coisas com amor, no lugar de amor, no lugar de essência, essas mentiras, ilusões vão sendo desfeitas. Quanto mais tiverem seres despertos, conectados ao amor, à verdadeira essência, mais as mentiras são sujeitas à verdade e ela se desfaz. É sobre levar luz para as sombras. Luz para as sombras. Se eu estou em resistência, se eu estou com sentimento de vingança, se eu estou com qualquer sensação negativa, eu estou retroalimentando essa mente que gera sofrimento para todos. Para todos. Pode estar tudo ótimo na sua vida, mas no mundo tem muitas coisas que não estão. Então eu olho para o mundo e eu tenho compaixão, entendendo que são seres, que são amor, que existem assim como eu, que é fonte da fonte, tendo ilusões. Nenhum ser desperto não teve esse trabalho de olhar para o outro, de ter compaixão, de ter amor. Quantos seres despertos não tiveram, que poderiam falar assim, ó, tô fora, vou sair do planeta Terra, vocês estão tudo maluco, vou sair fora. Ao invés disso, o que eles fizeram? Trabalharam, levando a verdade, levando conhecimento. Buda, Krishna já veio iluminado, Jesus Cristo, tantos mestres iluminados que trazem a verdade, porque quando reconheceram esse sistema ilusório, essa matrix que a gente vive, falaram, pera, eu preciso acordar, porque somos um. Eu não posso olhar para o sofrimento do outro e ficar aquém disso. Ao enxergar isso, o que eu posso fazer, o que eu posso corrigir dentro de mim, onde eu posso vibrar, onde eu posso despertar para ser útil no mundo, e todos nós somos. Então, o Dr. Lan, ele fala exatamente isso, ó. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sobre forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Eu tô olhando pro lado que eu tô lendo aqui minha colinha. Ao permitir que seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, quando você fica deixando que só o negativo vem, você automaticamente experimenta a imperfeição sobre a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Gente, vejam a história do Dr. Lan sobre o Ho'oponopono. É linda. E o Ho'oponopono, ele é muito profundo. Muito profundo. Quem entendeu o Ho'oponopono vai perceber o que a gente está falando aqui. Façam o Ho'oponopono e se conectem com isso, porque é de fato transformador. Deixa eu ler aqui o comentário da Lila. Semana passada uma pessoa queria muito que eu confirmasse crenças dela. Tentou me fazer entrar em discussão. Eu decidi olhar com amor para a cena, foi lindo e mágico. Que legal.
Isso é um treino, né, Lila? É um treino que a gente faz, inclusive o Resgate da Paz Interior, que é um curso de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, que é com base no curso de milagres, tem como esse objetivo treinar a nossa mente para a gente olhar a partir do amor, a partir da existência. O que nós fazemos geralmente, toda vez que tem conflito, é nesse sistema que você tá no sistema do ego. Toda vez que tem conflito, tá no sistema errado, tá no sistema do ego. E a gente utiliza esse sistema para levar luz, sabe? Você vai usando isso e você vai indo para um lugar mais verdadeiro, até que você entenda o ganho de estar nesse lugar verdadeiro. Então, para a gente evoluir, a gente precisa fazer realmente uma limpeza de crenças na nossa mente. É necessário você fazer uma transformação interna dentro de você. É isso que faz com que a evolução aconteça. Se você olha para o mundo e fala, gente, o que é isso? Pense, ok, perante a isso, o que eu posso fazer? E o que você pode fazer? Tirar da tua mente pensamentos de medo, ataque, raiva, vingança, separação, diferença, melhor, pior, bom, ruim. E querer se conectar à verdade. Apenas na verdade, no amor que você é possível a gente desfazer essa loucura que a gente vê no mundo. Deixa eu terminar de ler o comentário aqui dela. A pessoa se acalmou, mas ela permanece com questões e continua tentando me convencer a discutir. Mas consigo enxergar isso. Fiz Ho'oponopono umas 3.000 vezes. Muito bom. É isso. Se eu tô nessa cena, eu tenho algo a aprender. E o que eu posso aprender? Isso é a forma da gente queimar os nossos karmas e a gente parar com o sofrimento, cortar. Todo sofrimento vem de uma retroalimentação que é feita, que você faz de forma inconsciente. Toda dor, todo conflito, tudo é uma retroalimentação. São sobre aquelas caixinhas que a gente não quer mexer, que a gente guarda lá no fundo do poço e fala, isso não. E aí você fica retroalimentando o próprio sistema, essa matrix que a gente vê dessa forma. Então, gente, sugiro que vocês vejam essa história do Ho'oponopono, que é muito legal. Estamos falando de fato, mais uma vez. E agora eu vou entrar um pouquinho, já que a gente ainda tem tempo, para falar sobre um capítulo do Curso de Milagres que fala sombras do passado, que vai trazer isso, né? Que perdoar é realmente olhar para a cena e trazer pensamentos de amor para aquela cena, onde você não se conecta com os pensamentos de ilusão, você traz a verdade para a cena, você não entra em conexão. Toda cena conflituosa que você está, é porque você tinha uma meta no conflito. É o conflito que está na tua mente sendo projetado na cena. Ou seja, você pensa, né, tem uma circunstância que acontece durante o seu dia a dia, tem uma coisa que acontece. Aí, perante o que está acontecendo, oi Ingrid, oi rainha da beleza, Keila. Então tem uma coisa que acontece no seu dia, que é uma circunstância, aí você vê essa coisa acontecendo, aí você pensa. Esse pensamento, geralmente, dependendo do resultado, você vai saber qual é a base que você está utilizando. Aí vem um pensamento. Seu pensamento, quando você não está consciente, vem de um sistema inconsciente, que está cheio de quê? De tralha. Tralha que a gente não quis mexer, coisa que a gente não quis olhar. Aí você pensa coisas de acordo com essas coisas inconscientes. Aí você pensou, você tem uma meta. A meta é sempre confirmar a crença. Tem uma crença que você quer confirmar, seja sobre você ou sobre o outro. Mas geralmente é sobre você. Aliás, tudo que nós fazemos é para confirmar o que a gente pensa sobre a gente. Então você entra num estado de pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação ou inação. Você vai agir ou não vai agir. E de acordo com isso você tem um resultado. Qual era a meta de todo esse sistema que você utilizou? O resultado. Então, se o resultado não foi bom, é porque você usou essa circunstância, essa cena que aconteceu ali, para manifestar as crenças que você tem sobre você. E aí, quando alguém não confirma a crença, quando alguém olha para você, que é o que a Lila falou aqui, a Lila tá no processo do resgate da paz interior, que é um treino de não julgamento, treino de viver em paz. Quando você não confirma a crença, quando você entra no lugar isento, o lugar isento é o lugar do amor, que é a nossa verdadeira essência.
A mente, que é verdadeira, né, que é o amor de Deus que surge através de você, porque você é uno a Ele, se manifesta. E ali você sabe o que fazer ou o que não fazer. Porque muitas vezes você vai pensar assim, o que eu tenho que falar? Aí vai vir uma orientação interna que é muito calma e amorosa e falar, nada. Você não precisa falar nada, tá tudo certo. Ou vai vir, não, pode falar tal coisa. Ou é uma coisa que vem do coração. Então, observa que enquanto você não faz esse processinho de limpeza de crenças, enquanto você não olha para o seu inconsciente, enquanto você não aprende com as coisas, enquanto você passa por situações difíceis e julga que tá todo mundo errado, tá tudo cagado aqui, ó, tá tudo cagado aqui, Sol, tá todo mundo tá errado. Quando você tem esse comportamento, você está retroalimentando essa mente que mantém todo o sofrimento que a gente vê expresso no mundo. E alimentando ainda padrões, frequências na mesma frequência. Então fica acontecendo isso o tempo inteiro com você. Aí o que o ego faz? Ele faz o seguinte, ele fala o seguinte, olha, muda na ação. Muda na ação, é na ação que você precisa mudar. Então tem uma coisa que aconteceu com você, que aí você fala, não, isso aqui foi demais pra mim. Quando você já pensa isso, quando você exclui, quando você bloqueia, quando você faz assim, não, isso não, quando você rejeita, isso é uma ação de não perdão. Então você fala, não. Aí você fala, não, já sei, vou mudar de emprego. Aí você muda de emprego. Aí a mesma coisa vai acontecer de novo. Ou não. Uma funcionária, uma pessoa que trabalha pra você. Aí você fala, não, isso não. Aí você muda de pessoa. Aí vem uma outra pessoa com o mesmo tipo de frequência. Por quê? Você não trouxe verdade pra essa ilusão. O perdão, ele é uma forma didática da gente levar amor para o medo. E perante o amor, o medo se desfaz. O perdão é a chave para você sair dos conflitos e sofrimento. Oi, Marcelinha. Oi, Iquinha. Percebe, gente? O perdão e o auto-perdão. Então, se coisas conflituosas acontecem, é porque tem uma frequência. Se você tá numa cena e existe uma sensação interna que não está positiva, é porque dentro de você existe algo que cria ressonância com essa cena e você está ali, mais uma vez, para aprender. Aí você exclui, bloqueia, põe de lado, não aprendeu, vai passar de novo. Até que você decida aprender. Então, perdão é uma forma didática de você desfazer as ilusões e sair dessa frequência que gera sofrimento, dor, medo, etc. Não só as coisas com você, mas as coisas que você assiste no relacionamento com o outro. Quer ver uma coisa? Quando a gente entra no processo de julgamento, você vai num lugar, aí você fala assim, não quero julgar, não sei o que, tererê, né? Aí você vê alguém falando algo com outra pessoa, aí você fala, nossa, mas tá falando desse jeito, ai, que absurdo. Nossa, mas a pessoa tá julgando outra pessoa, você já tá entrando na cena. Você tá julgando o julgador. Eu tô julgando alguém que eu tô assistindo, tô falando que ele tá errado, não. Ao invés de eu silenciar minha mente e perceber por que eu tô assistindo essa cena, o que eu preciso fazer aqui, existe algo que precisa ser corrigido em mim, eu corrijo os meus pensamentos de dor, de medo, as minhas memórias de dor e medo que eu tô compartilhando com você, porque é a mesma mente. Então, com os milagres, ele vai falar que o perdão é uma forma amorosa de você voltar para a tua essência. E você ser como se fosse um processo de cura mesmo naquela cena. Auto-perdão e perdão. Auto-perdão e perdão. E isso é um treino, gente, porque o ego fica maluco. Tem lugar que pode entrar, tem lugar que não pode entrar. Né? Aqui pode perdão, aqui não pode. A gente começou essa live brincando. Onde pode, onde não pode, né? Então, Jesus Cristo uma vez estava andando e ele viu um grupo de pessoas tacando pedra numa mulher. E era uma mulher, né? Uma mulher que era prostituta. E aí ele entrou na frente e falou o seguinte: ataque a primeira pedra quem não houver nenhum pecado. Então, observa que as coisas que acontecem fora e eu assisto, eu posso corrigir na minha mente. Eu não tenho que ficar julgando. Para você saber a sua utilidade ali naquela cena, você precisa zerar a tua mente, entrar em silêncio, falar, não sei do que essa pessoa está falando, e você não sabe. A gente falou do sistema de retroalimentação. Pensamento, sentimento, ação ou inação, resultado.
Você não sabe qual é a meta dessa pessoa. E você não sabe qual é a base das circunstâncias que ela utilizou para que isso acontecesse. Então, hoje eu até separei uma história de Buda para contar para vocês, agora no final. E, gente, deixei marcado muitas coisas aqui, ó, no Curso em Milagres. Que fala que quando a gente fica nesse sistema, nós somos escravos da vingança, né? No julgamento, na raiva, na mágoa, no não perdão, em alimentar mágoas. A gente se torna escravos da vingança. E aí você vira um escudeiro disso. E aí você só se encontra com pessoas e frequências que estão combinadas nisso. É um pacto que a gente faz. Deixa eu encontrar essa galera porque a gente precisa rodar. Percebe? Então o perdão ele vem para desfazer as mentiras do ego. Desfazer. E aí eu ia contar uma história, vou ver se eu conto as duas, mas eu vou contar uma, que antes de entrar na live eu tava tomando café e aí minha mãe tava conversando comigo, que ela contou sobre como que quebra o paradigma, a história de um, não vou lembrar o nome dele agora, e que era um escritor que tava dentro de um metrô, e ele entrou no metrô, era cedo, tava silêncio, as pessoas estavam lendo jornal, lendo livro, e ele pensou, ai que coisa boa. Adora o silêncio, né? Ele gosta do silêncio. O negócio dele é o silêncio, ele é escritor, ele se sente bem. Aí ele entrou com o livrinho dele. E aí ele tá lendo o livro dele e de repente entra um rapaz que senta bem ao lado dele com duas crianças. Essas duas crianças começam a tocar o terror dentro do metrô. Toca o terror e quebra, não sei o que, joga a bolsa da mulher no chão e não sei o que. E esse senhor, que era o pai que sentou do lado dele, de olhos fechados, meditando. Tranquilo. E ele começa a se incomodar com isso, ele começa a ficar irritado com isso. E aí ele chega pra esse senhor que tá meditando e fala assim, meu senhor, você não acha que você deveria conversar com seu filho, seus filhos estão fazendo muita bagunça, etc e tal, nananã, tá incomodando, né? Aí esse senhor vira pra ele e fala assim, pois é, deve ser normal, eu também não sei o que fazer. A gente acabou de sair do velório da mãe das crianças, que é minha esposa, e nem eu sei bem o que fazer. Então, naquele momento, ele percebeu que ele não sabe, né? A gente não sabe o que motiva o comportamento do outro. Você não tem ideia do que motiva o comportamento do outro. E aí você entra no lugar de julgamento. E ali, como ele foi tocado por essa história, ele mudou de opinião, ele mudou de ideia. Porque ele poderia retroalimentar aquela cena também. Se sentindo culpado, né? Se sentindo vítima, brigando com ele mesmo, se culpando. Na realidade, o que ele fez foi ele, ok, eu entendi errado. O que eu posso fazer para ajudar você? Né? O que eu posso fazer para ajudar o senhor? E ali ele entendeu que muitas vezes a gente não entende o motivo da ação do outro. E isso não é julgável. Não tem que ser julgável. Isso não é culpável. Se a gente não quer ver dor e sofrimento no mundo, a gente precisa tirar a raiva, a vingança e a culpa da nossa mente. É necessário perdoar. Perdão é a forma da gente se reconectar com a nossa essência, que é amor. Nós somos seres de amor, seres divinos, manifestos através de um corpo. Somos consciência, nem esse corpo aqui nós somos. Então é muito legal a gente olhar para isso. E já que a gente tem um tempinho, eu vou encerrar essa live para vocês ficarem com essa reflexão, que é uma história de Buda também. Buda, ele sempre meditava, as pessoas iam meditar com ele. E aí um dia chegou um homem muito raivoso. Buda estava meditando e esse homem raivoso estava na frente de Buda. Ele estava com muita raiva porque 2 dos seus filhos estavam lá meditando. Ele achava um absurdo as pessoas irem ficar 4 horas meditando, porque que absurdo. Se meus filhos deveriam estar trabalhando, ganhando dinheiro, era uma família próspera, então meus filhos deveriam estar aqui ganhando mais dinheiro, fazendo mais negócio. Então ele chegou muito bravo na frente de Buda, porque que absurdo. As pessoas ficam aqui meditando 4 horas, não faz sentido nenhum, esse homem está de olho fechado, e as pessoas estão aqui sem fazer nada. Então ele chegou com muita raiva na frente de Buda, só que na hora que ele teve contato com a presença de Buda, ele não conseguiu falar. Ele ficou sem palavras. Então, naquele momento de raiva, ele cuspiu na cara de Buda. Buda olhou para esse homem e apenas sorriu. E ele ficou sem jeito. Todas as pessoas que estavam com o Buda ficaram bravas, mas como Buda apenas sorriu, ninguém se sentiu no direito de intervir naquilo.
Buda não interagiu com aquele homem, apenas sorriu. Esse homem voltou para casa e ficou muito tempo pensando sobre isso, se sentindo culpado. E ele pensou, quem, com tamanho desprezo que eu manifestei, tamanha raiva, poderia se comportar dessa forma, com tanto amor, com tanta compaixão? E ele se sentiu muito culpado por isso. No outro dia, esse senhor não conseguiu dormir à noite, esse senhor decide voltar a encontrar com Buda. E quando ele encontra Buda, ele fala, eu preciso que você me perdoe, por favor. Buda olha para esse senhor e fala, não, eu não posso te perdoar. Todas as pessoas que estavam com Buda naquele momento olham para Buda e falam, mas como assim não pode perdoar? Buda sempre aceitou todo mundo, por que ele não pode perdoar? Estranho, né? Ele é tanto amor, por que ele não pode perdoar? E o Buda olhou para ele, eu não te perdoo porque você não me fez nada. Aí ele falou, não, eu vim aqui ontem e eu cuspi na sua cara. Você precisa me perdoar. Aí ele falou assim, você não é o mesmo homem que eu vi ontem. Percebe? O que ele viu naquele homem? E ele falou, mas quando eu encontrar o homem de ontem, com certeza eu perdoarei. Então, eu deixo essa história para vocês, para que vocês olhem para um lugar muito mais verdadeiro, um lugar de amor. E fiquem com isso dentro do coraçãozinho de vocês. Hoje a gente falou bastante sobre perdão e auto-perdão, como que as coisas acontecem, como que a gente pode sair dessas coisas. Então fiquem com essa história de Buda, espero que o entendimento disso chegue no coraçãozinho de vocês, assim como no meu, porque assim como vocês, eu também treino e vou treinar até o dia que eu iluminar e todos nós iluminarmos, porque somos um. Eu não posso olhar para o mundo e falar tá tudo bem, sendo que as coisas não estão indo bem. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, ok, perante a isso, o que eu posso corrigir dentro de mim, como eu posso ser útil a todas as pessoas que estão junto na caminhada. Se estamos aqui encarnados no planeta Terra, temos frequência para estar aqui. Então vamos corrigir dentro da gente o que precisa ser corrigido e ser feliz, porque é isso que nós merecemos. Tá bom, meus amores? Então, encerra essa live hoje, na nossa manhã de milagres. Vou tirar uma cartinha de escolha pra gente, do Miracle Choice. O Miracle Choice, ele é um jogo que tem conexão com o Curso Milagres. Vamos lá. Eu sei que muitas vezes a gente não entende algumas coisas, né? O ego, ele cria uma certa resistência, mas eu acho que essa história de Buda, ela vem pra trazer de forma muito simples isso, né? Nossa, essa carta saiu ontem, então é mesmo pra gente ouvir isso essa semana inteira, né? Que diz o seguinte, nada ocorre que não represente o teu desejo, e nada do que escolhes é omitido. Eis aqui o teu mundo, completo em todos os detalhes, eis aqui toda a realidade para ti. Então a forma da gente mudar é realmente reconhecer o que nós somos e fazer novas escolhas. E a gente pode fazer novas escolhas a todo momento. Gratidão, Sandra. Gratidão, Cristina. Valeu, mãe. A minha mãe tá aqui também, gente. Manda beijinho pra ela. Então é isso, meus amores. Nossa manhã de milagres, sempre trazendo o autoconhecimento, a espiritualidade na prática, como que a gente pode tirar esse negócio que parece que é longe da gente, trazer pro nosso dia a dia. E marca os amigos com quem vocês acham que deve compartilhar. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês. Namastê.